Gente, uma alegria estar com vocês. Como o pastor Sérgio disse, a gente já se conhece há um bom tempo e com a família da Rita, então, desde os meus 10, 11 anos que eu os conheço. E a gente está esse final de semana aqui no Rio. À noite eu estou indo para Niterói pregar lá. E lá eu prego numa Assembleia de Deus, porque a minha conversão foi numa Assembleia de Deus, então eu sou um batista com canela de fogo. Amo o reteté. Mas é isso, gente. Nós estamos aqui nesta manhã para conversarmos sobre este livro aqui, Quando a Vontade de Viver Vai Embora. Escrito por mim e por um amigo meu. Eu sei que vocês aqui não são batistas, são baptistas. Então não se escandalizem comigo. Eu escrevi um livro com um padre. Ele foi meu amigo no meu mestrado na PUC de São Paulo, na área de teologia, e nós, dentro das nossas abordagens pastorais, nós identificamos as crises que evangélicos e católicos passam pela temática da depressão, da angústia e da falta de esperança. Então, em São Paulo, há um índice muito grande de pastores que cometem suicídios e de padres que cometem suicídios. E isso também está no Brasil. Um monte de pastores, infelizmente, também no nosso circuito batista, tem cometido suicídio. Então, dentro desse campo nosso pastoral de experiência religiosa, que em vários pontos se tocam, se comungam, a gente entendeu que seria salutar e urgente conversarmos sobre este assunto para levar para os nossos irmãos e irmãs de fé cristã algum tipo de resposta, acolhimento, direcionamento. E aqui neste livro a gente faz um diálogo da fé, da espiritualidade cristã com a ciência. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na nossa EBD, dar uma aprofundada em questões mais da psicanálise, da psiquiatria e da neurociência, e entender que por uma espiritualidade estar saudável, ela precisa caminhar de mãos dadas com a ciência. Hoje, em São Paulo, eu faço parte de um grupo chamado Coalizão Interfé, que são líderes religiosos de todas as vertentes possíveis que você possa imaginar, e médicos do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, do Santa Catarina, que são hospitais de maior ponta do Brasil, e alguns médicos da USP que fazem parte do nosso grupo. A gente estuda espiritualidade na medicina. Tanto é que eu sou professor convidado da Faculdade de Medicina Santa Marcelina Itaquera, na área de espiritualidade e tanatologia, porque a gente entendeu que isso é importante. Hoje a ciência não faz ciência sem antes ler o que a espiritualidade já escreveu, principalmente no que diz respeito à saúde mental. Então a igreja precisa fazer esse diálogo se ela quiser ter esse avanço, esse crescimento. Então, a gente faz isso aqui no livro, e o livro vai te ajudar muito nessa questão, e no final a gente tem algumas práticas, alguns direcionamentos espirituais para complementar isso e para te ajudar também a unir fé e os recursos que Deus nos deu para que tenhamos uma vida em abundância. Vida em abundância em Jesus, ela é integral. É mente, espírito e corpo. Se uma coisa está desajustada, tudo fica mal dentro da gente. Entenderam isso aí? Está tudo bem na sua cabeça? Então abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Versos de 24 a 31. João capítulo 20, versos de 24 a 31.
Acharam aí? Tranquilo? Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. Ou seja, esse Tomé faz parte daqueles 12 que Jesus, debaixo de muita oração, de obediência a Deus, decidiu, há 3 anos atrás, quando ele iniciou seu ministério, chamar para fazer parte do seu apostolado. Não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, depois que Jesus apareceu para os demais, eles encontraram esse Tomé e disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Depois dessa troca de ideias com os discípulos, passaram-se 8 dias. Os discípulos estavam novamente reunidos. E agora, Tomé estava ali com eles. Estando tudo trancado, as portas trancadas, janelas trancadas, tudo. Diz a Bíblia que Jesus chegou. Chegou de onde? Se tudo estava trancado, não tinha por onde entrar. Lá em São Paulo tem uma gíria entre os adolescentes que é assim: brotou. Do nada apareceu. Pô, vamos brotar ali. Parece, cola com a gente. Brotou. É isso aqui na versão mega atualizada nos dias de hoje. Jesus brotou no meio dos discípulos ali trancados nesse espaço. Colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. É tipo assim, brotei aqui, olhei e falei: paz com vocês, e já olho para o Sérgio e falo assim: então, eu não falei mais nada, só falei: paz seja convosco, e já me direciono a ele. Ei, toca aqui. Põe a mão. Toque onde tem minhas feridas. Estende aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas creia. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando você crê em Jesus, você tem vida no nome de Jesus. É por isso que a gente ora sempre no nome de Jesus, porque a vida vem dele. Veja que coisa interessante. Jesus esquece o foco de todo mundo e foca em Jesus, em Tomé. Ele só fala paz com vocês e foca em Tomé. Aquilo que a gente conversa no secreto é escutado nos céus. Tudo aquilo que você fala sobre Deus, ele anota na agendinha dele. E quando ele brota no meio da gente, ele vem diretamente responder o que a gente estava falando sobre ele. Nada passa despercebido aos ouvidos e aos olhos do Eterno. Eu gosto muito de um texto de Malaquias, capítulo 3, se eu não me engano, verso 20 em diante, que diz assim: e quando eles conversam, Deus está entre eles ouvindo o que eles estão conversando. Deus participa das nossas conversas. Seja ela qual for, ele está ali atento o que a gente está conversando, que bate-papo que a gente está tendo. Dito isto, para a gente entender esse cenário, eu quero conversar com você hoje sobre este tema que para mim é importante, que faz parte do meu próximo livro, que, se Deus assim permitir, sairá agora em maio, que somente um Deus ferido é capaz de me satisfazer.
Um Deus que não é ferido, que não sangra, não serve para mim. Geralmente a incredulidade, ela está associada a algum tipo de desamparo. Quanto mais a pessoa sofre, quanto mais a pessoa apanha, quanto mais a vida dessa pessoa é difícil, mais ela tende a não crer em nada. Porque o histórico de vida dessa pessoa é um histórico de abandono, de que nada dá certo na vida dela. No caso de Tomé, a desilusão foi com seu projeto de vida. Ele colocou tudo nas mãos de Jesus. Tudo que ele esperava que acontecesse, que se concretizasse. E quando Jesus morre, o seu projeto de vida vai por água abaixo. E é isso que acontece comigo e com você. A gente põe um projeto em algo, o coração em algo, e quando esse algo morre, a gente fica completamente desiludido com a vida. E, de certo modo, a desilusão ela não é ruim. Porque desilusão é não viver de ilusão. No caso aqui, na aparição de Jesus para Tomé, Jesus libertou o apóstolo cético de todas as suas dúvidas. Tomé, o incrédulo, se tornou o Tomé crente. Uma das lições que este texto nos traz é que dúvidas sinceras têm respostas sinceras de Deus. Não há punição, não há castigo, não há inferno, não há maldição, não há nada disso. Ficar com raiva de Deus, brigar com Deus, discutir com Deus, colocar Deus à prova. A experiência de Tomé nos ajuda a entender que Deus acolhe as nossas dúvidas, que Deus entende a nossa incredulidade e que a partir dela revela algo poderoso e transformador que pode mudar o nosso olhar sobre a vida. Das dúvidas podem nascer verdadeiras expressões de fé. Ao questionar Jesus e colocar as mãos nas feridas de Jesus, Tomé expressa uma declaração de fé. Um cântico de louvor a Jesus. Ser crente não significa ficar livre das perguntas cruciais que ardem na alma. A nossa fé não se consiste em convicções inabaláveis. Ter fé em Deus não é ter uma vida inabalável. Ter fé em Deus é, ainda não entendendo nada, não, às vezes, não tendo certeza de nada, continuar a caminhar. Ter fé em Deus não é acreditar num corpo de doutrinas, num dogma. Ter fé em Deus é ainda caminhar tateando no escuro. Coloque diante de Jesus suas dores, traumas e falta de fé. Se necessário, brigue com ele, mas tenha em mente que algo mudará na sua vida após este embate com Jesus. Certa vez, contam os historiadores da vida de Lutero, que Lutero estava no seu tempo de oração, e o diabo apareceu para ele em forma de Jesus Cristo. E Lutero olha e diz assim: onde estão as suas mãos marcadas pelos cravos? Cadê as marcas dos cravos? Porque não é possível crer num Deus que não seja ferido, num Deus que não sangra, num Deus que não chora, num Deus que não sofre, num Deus que não se lamenta, num Deus que não se sente abandonado. A porta para a verdadeira vida, ela só pode existir por um coração que foi traspassado. Eu não posso clamar Senhor meu e Senhor meu,
sem eu ter essa experiência de fé com este coração que foi machucado por uma prova de amor por mim. A visão mais linda, mais gloriosa, mais poderosa que eu pudesse ter sobre Jesus, se ela não viesse junta, caminhada, partilhada de cicatrizes, de feridas, eu rejeitaria isso. Porque se Jesus aparece para nós, ele aparece com as suas marcas de amor, de sacrifício e de sofrimento. Eu gosto muito de um texto de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 3 a 6, em que o anjo está com o apóstolo João ali na ilha de Pátimo. E naquela visão de arrebatamento, o anjo, diante daquela situação que quem pode ou não pode abrir o livro que tem os 7 selos, não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que é digno. João está chorando, um monte de gente no céu chorando. O anjo diz, não se lamente, porque tem alguém que é digno. Este alguém é o leão da tribo de Judá. Olhe para o lado e veja o leão. Quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro com as vísceras de fora. Sabe por quê? Porque a única visão que a igreja pode ter de Jesus é de um cordeiro que foi sacrificado e imolado por mim e por você. A visão mais gloriosa que um crente pode ter sobre Jesus não é de um leão que ruge, mas de um cordeiro com o corpo aberto por nós. A minha dificuldade com as outras religiões não é por uma questão de intolerância, fundamentalismo religioso, é porque nenhuma outra religião, e eu falo de alguém que aqui estudou ciência da religião, nenhuma religião apresenta um Deus que sofre e morre a não ser o cristianismo. Em todas as religiões do mundo, somente o cristianismo apresenta esse Deus que não fica desfilando no palco do mundo, enquanto as pessoas sofrem e choram, enquanto pessoas estão soterradas lá na Turquia. Isso me faz lembrar da obra de Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, em que ele quer devolver para Deus o ingresso no mundo, dizendo, eu não posso ficar neste mundo, num lugar em que crianças sofrem e morrem de fome. Eu quero devolver meu ingresso. São as feridas de Deus que se torna o lugar onde as nossas dúvidas acabam. Porque todas as feridas dolorosas, todo o sofrimento do mundo e da humanidade são as feridas de Cristo. Todas. Deus continua a sofrer na minha, na sua dor e na dor do mundo. Tomé foi um homem disposto a seguir o seu mestre até o amargo fim. Vamos lembrar das palavras dele a Jesus, lá em João 11:16, quando Lázaro morre, e Tomé diz assim, vamos nós também morrer com ele. Porque Tomé estava levando a cruz a sério. Porque para Tomé não era Jesus morrer e eles ficarem só. Era todo mundo morrer com Jesus. Tomé estava vivendo um fracasso de um sonho, de um projeto de vida que morreu. Por isso que uma das suas pregações, homilias, o Papa Gregório Magno, ao comentar esse sermão, onde ele estava pregando sobre esse texto, ele disse assim, a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Eu gosto dessa frase porque, não sei você, mas eu não gosto de gente muito espiritual. Eu não gosto de gente que fica falando que está ouvindo Deus em tudo quanto é canto, em qualquer barulho. Gente que vai me cumprimentar e se treme todo. Já viu esses irmãos? Vai falar com você, parece que está chupando house.
Porque essa pessoa não é exemplo para mim. Exemplo para mim é como esse Tomé, em que o Papa Gregório Magno vai dizer que a fé dele é mais útil, de alguém que está dizendo, eu não quero mais, eu não estou acreditando mais, e de repente algo extraordinário acontece no caos da vida dele, e ele é tocado por Jesus, e sua vida é transformada, ainda não crendo. Jesus se aproxima de Tomé e lhe mostra suas feridas. Veja o meu sofrimento. Não importa qual foi, não foi simplesmente apagado. As feridas permanecem em Jesus. Eu gosto muito do que uma teóloga francesa, Simone Weil, comentar essa passagem. Ela disse assim: ele foi feito maldição por nós. Não é somente o corpo de Cristo suspenso no madeiro que foi feito maldição, mas também toda a sua carne e ser. Assim mesmo, todo inocente na desgraça se sente maldito e acaba sendo cúmplice de sua própria desgraça. Apenas Deus pode libertar alguém de sua desgraça presente e, sobretudo, passada, lembrando que o corpo glorioso ressuscitado levava as marcas dolorosas da paixão. O que essa teóloga está querendo dizer é que esse Jesus que brotou no meio dos discípulos, estava com um corpo ressuscitado. E ainda assim tinha as marcas da sua paixão. Isso quer dizer para mim e para você, queridos e queridas, que Deus não vai apagar de nós aquilo que nos machucou. Deus não vai apagar de nós aquilo que um dia nos feriu. Isso só vai parar de doer, mas as marcas ficarão. Sabe por quê? Porque isso se torna um memorial da misericórdia, da bondade e da graça de Deus sobre nós, que nos curou, que nos sarou, que nos restaurou, que nos transformou para algo melhor. E a gente vai olhar, igual essa cicatriz que eu tenho, de uma queda de uma cachoeira. A marca está aqui, a memória está aqui, mas isso não dói mais em mim. Quem duvida do amor de Deus deve olhar para a cruz do Calvário. No dia que se agiganta a minha, a sua dor, em que o nosso amor por Deus fica ofuscado pelas lágrimas da dor que molham o nosso rosto. A cruz do Calvário é o grito apaixonado de Deus. John Stott, um dos maiores teólogos do século passado, ele vai dizer que na cruz de Cristo, Deus não só justifica o mundo, mas Deus justifica a si mesmo. Deus está dizendo na cruz, não sou eu que promove o mal, não sou eu o causador do mal, pelo contrário, eu também sou vítima do mal, porque o mal me tocou e o mal matou alguém de dentro da minha casa, da minha família. Por isso que o cristianismo nos dá esta certeza de um Deus solidário com os males da nossa vida. A cruz de Cristo é a prova irrefutável do amor de Deus pela humanidade. Porque a cruz é quando Deus desiste de si mesmo para não desistir da humanidade. A cruz, Deus desiste de si, para que eu e você não ficássemos esquecidos. Talvez Jesus, ao ressuscitar a fé de Tomé pelo toque das suas feridas, ele quis dizer: lá onde você toca o sofrimento humano, apenas lá você talvez possa reconhecer que eu sou vivo, que eu sou quem sou. Quando você não encontra Deus nos ambientes tradicionais da religião, quando você não sente Deus mais num culto, num sermão, numa adoração, é possível encontrar Jesus no lugar onde as pessoas estão sofrendo. Por isso que Mateus 25, verso 40 vai dizer
pelas palavras de Jesus, todas as vezes que fizeste a um desses meus irmãos menores, a mim me fizeste. Toda vez que você fizer algo a alguém que está sofrendo, uma carência, um desamparo, você não faz para essa pessoa, você faz para Jesus, que está sendo refletido nessa pessoa. E ao fazer, porque Jesus é refletido nessa pessoa, você tem um encontro com Jesus aí. Sabe o que eu acho lindo nessa experiência de fé de Tomé, que agora está sendo transformada? É que ao ver as feridas de Jesus, Tomé experimenta aquilo que Jesus disse em João 14, verso 9. Quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus está querendo dizer agora é: quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê desse jeito. Como disse o teólogo Karl Rahner, em Deus a gente vê a face abatida do Pai. Ao olhar para Jesus, rasgado, machucado e ferido, eu também estou vendo o Pai nele, rasgado, machucado e ferido. Porque a aparência de Jesus faz com que o Pai fique da mesma forma. Quem me vê, vê o Pai. Porque eu só estou mostrando como o Pai também está. Jesus, ao gritar, meu Deus, por que me abandonaste? Em Mateus 27, 46, ele se une a mim e a você. Naqueles momentos em que eu e você nos trancamos no nosso quarto, fechamos ali aquela porta, a gente fica gritando, dando murro na parede, murro na cama, murro no chão, e a gente fica bravo, grita aos céus, e é um silêncio. Nada vem. Jesus está dizendo, eu sei o que é isso. Por isso que Chesterton, um teólogo católico inglês, brilhante, um apologeta da fé cristã, ele disse sobre essa passagem que ele recomendaria Cristo aos ateus. Ele disse assim: se os ateus tivessem que escolher uma religião, que eles escolhessem o cristianismo, pois nele, durante uma questão de segundos, de instante, Deus parecia ser ateu. Você entendeu isso que eu estou te falando? Porque isso é profundo. Numa questão de instante, Deus parecia ser ateu. Porque nem Deus estava acreditando no que Deus estava fazendo com o próprio Deus. O cristianismo é maravilhoso. Por isso que eu posso ficar descansado quando eu estou com raiva de Deus. Quando eu estou falando o que está doendo na minha cabeça, o que está doendo na minha alma, no meu coração, essa falta de vontade de orar, de cantar, de ler a Bíblia, de ir para o culto. Jesus está dizendo, é compreensível isso. Eu sei o que é isso. É por isso que Jesus entende a incredulidade de Tomé. Na cruz é como se Jesus dissesse, não acredito que Deus, o meu Pai, que sempre disse que me ama, me abandonou. Quero concluir a minha fala dizendo que a vida cristã não é uma sala VIP do aeroporto, em que você tem pessoas que te servem ao tempo todo. Quem não sofre na vida se torna um idiota. Sofrer faz parte do amadurecimento. É a escola pedagógica de Deus para deixar a gente com a casca mais grossa. A vida não é um parque de diversões. A vida é uma arena de lutas, de saga, de embate, de lágrimas, de dor. Como o salmista Davi vai dizer,
que ele dormia se alimentando das lágrimas que caíam do seu rosto. A vida não é um descanso, mas é um combate ferrenho que não tem pausas. Como é que você veio ao mundo? Você lembra desse pequeno detalhe? Você sai da barriga da sua mãe, enxotado de lá, de um lugar que você não queria sair. O primeiro trauma da existência humana, ser expulso da barriga da mãe. Pá, sair. E aí qual é a prova de que você é alguém saudável e está bem? Você já leva uma chalapada na bunda, alguns já levam na cara, por isso tem a cara torta aí. Pau! Ah! Você entra na vida apanhando e morre apanhando. A vida não é para amadores. É do início ao fim, paulada atrás de paulada. Por isso que Jesus falou, para de acreditar nessas baboseiras de que você é vencedor, de que você pode tudo, de que você nasceu para ser rei. Isso é tudo babosela. A vida não é assim. Ser cristão não é receber uma apólice de seguro para a sua vida, de que você veio para cá e agora pare de sofrer. Não existe isso quem anda com Jesus. A única garantia que você tem com Jesus é: eu passo com você pelo vale da sombra da morte, porque eu já passei por esse caminho, eu sei os atalhos, sei onde pisar, segura na minha mão que você passa, mas que você vai ter que passar, você vai. Você só não passa sozinho. É a única garantia de Jesus. O resto, meu irmão, é lágrima, joelho dobrado, briga com Deus, reaproximação com Deus, paixão com Deus. Às vezes, Deus não faz nada, e é essa relação. Mas isso me ensina e te ensina que nem toda incredulidade é causada pelo pecado. Ser incrédulo nem sempre é falta ou de santidade ou coisa do tipo. A Bíblia não diz que Tomé estava vivendo no pecado. Cuidado ao julgar o seu irmão e sua irmã. Porque tem uns crentes meio abobados que quando alguém está sofrendo na vida, seja na questão emocional, psíquica ou espiritual, fala, é falta de fé, é incrédulo. Quem fala assim é boca do diabo, que quer ser acusador na vida do irmão e da irmã. Que Jesus nunca falou isso para o seu discípulo Tomé. Nunca. Outra coisa que nos ensina é que as aflições da alma não são necessariamente impedimentos para fazermos a obra de Deus. Quem está sofrendo hoje pode usar a sua dor como um ministério na sua vida. Porque aquilo que Deus está fazendo em você servirá de consolo para consolar outras pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, vai dizer que com as misericórdias e as consolações com as quais somos consolados, consolai uns aos outros. Então, tudo aquilo que Deus está te trazendo de consolo, de conforto, de renovo, usa isso como instrumento de misericórdia para abençoar a vida do seu irmão e irmã que sofre, seja na igreja ou em qualquer lugar do mundo. Não faça da dor do outro o seu espaço para tripudiar na miséria, mas seja o lugar da ação da misericórdia. Terceira coisa que isso pode nos ensinar é que a gente pode sempre descansar nas feridas de Jesus.
pois pelas suas feridas nós somos curados. Descanse nas feridas de Jesus. Porque esse Deus que tem feridas expostas é o Deus que pode te curar. É o Deus que pode tocar nesse pulso da sua alma que precisa de remédio agora. Você está aqui ou aí na internet com remorso, ressentimento, mágoa e tem um pulso, uma ferida aberta que precisa da suavidade do toque de Jesus. Sabe o que eu acho bonito no final da vida de Tomé? Deus é especialista em fazer essas coisas. Tomé começou bem, iniciou o ministério com Jesus. Ele vai, porque Jesus manda os discípulos a ir para toda parte, curar, pregar o evangelho, fazer coisas, sinais, prodígios e maravilhas. Tomé está dizendo, vamos lá morrer com Lázaro, vamos lá todo mundo. Cara pulsante, vivendo a obra. De repente Jesus morre, a fé dele morre também, a esperança dele morre. Aquele homem se vê largado na vida, não acreditando nem que ele mais existia. De repente Jesus vem, aparece, restaura a vida desse homem, toca na vida deste homem e diz a história do cristianismo que Tomé é responsável pela evangelização na Índia e ele plantou várias igrejas, comunidades da fé na Índia, responsável por deixar um lastro de uma das maiores igrejas na Ásia até o século X, fruto da presença de Tomé ali. Isso me ensina e te ensina que o que importa para Jesus não é como você começa, mas como você termina. Porque você pode estar aqui agora quebrado, em frangalhos, destruído e destruída, mas isso ainda não é o fim da sua vida. Isso ainda não é o fim da sua trajetória. Isso não é o ponto final de Deus para você. Deus pode pegar desses cacos da sua fé e você se tornar uma referência para a vida de muitas pessoas aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, no Brasil, onde Deus quiser te levar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deixa Jesus ressuscitar a fé, a esperança e o amor no seu coração que morreu. Talvez você esteja sentado aqui ou assistindo aí, igual um zumbi, só com o corpo. Mas a alma e o espírito, a mente não estão nem mais aqui. Jesus quer reconectar todas essas relações e soprar vida em você novamente e te usar para a glória dele. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. Pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude como o Senhor ajudou Tomé. A nossa incredulidade é capaz de te chamar a atenção, Jesus. Porque a incredulidade de Tomé chamou a sua atenção, a incredulidade de pessoas em cidades por onde o Senhor passou chamavam a sua atenção. Se a nossa fé pode te chamar a atenção, a nossa incredulidade também pode te chamar a atenção. E se hoje existe entre nós alguém incrédulo e está chamando sua atenção, o Senhor se aproxime dessa pessoa agora com misericórdia e graça. O Senhor transforme o coração dela de tristeza em alegria, de luto em festa, de desgraça em graça, de perda em vitória, de maldição em bênção.
reverta quadros aqui nessa manhã, meu Deus. Jesus, age aqui entre nós. É o teu povo reunido aqui neste ajuntamento no teu santo nome. Pedindo que, não só pedindo, mas entendendo que a gente só pode ter vida no seu nome. Que a tua vida entre nós seja plena, abundante, transborda de ti em nós. Que haja menos de nós e sempre mais de ti. Senhor, nos use para a tua glória, Jesus. Promova o teu evangelho, o teu nome através das nossas vidas. E que o Senhor possa nos dar um fim glorioso, transformador, de pessoas que, independente da idade ou fase da vida, causaram impacto em regiões, em esferas da sociedade, que só pelo teu poder isso foi possível acontecer. Dá essa experiência de fé, Jesus, para mim e para cada um de nós aqui nesta manhã. Guarda a tua palavra em nossos corações, porque teu é o reino, a força, a glória, o poder, pelos séculos dos séculos, Senhor Jesus. E por causa de ti e em ti nós existimos, e temos vida, nos movemos, e em teu nome oramos. Amém, Senhor.